Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Queridos, nós estamos no meio de missões mundiais, falamos sobre missões, sobre compaixão, e a igreja também está vivendo um momento aí interessante, um momento em que nós estamos renovando aí o nosso quadro dos ministérios. Mudança, todo ano, cada ano tem a mudança dos nossos ministérios, a diretoria dos ministérios, cada ministério, e todo ano a gente elege uma nova diretoria. Então, aqueles que querem ficar, permanecer, ficam, aqueles que querem mudar para outro ministério, mudam. Então, é um momento em que nós vamos atrás da turma que quer trabalhar, para pegar, segurar ali, né, segurar o piano, como diz, né? E, juntamente com essas duas ideias e essas realidades que nós estamos vivendo hoje aqui, Deus colocou no meu coração, e, queridos, pode ter certeza disso que eu vou falar, Ele colocou no meu coração com tanta intensidade esse texto, Mayra, que eu falei assim, meu Deus do céu, de um profeta fujão. Quem é o profeta fujão aí? Jonas, abre a sua Bíblia em Jonas aí, querido. Olha, eu não sei quem é o Jonas aqui, é interessante que o nome Jonas, ele é um nome que tem um S no final ali, que pode nos dar uma sensação aí de pluralidade, né? Então, de repente, nós temos alguns Jonas aqui, né, que Deus trouxe nessa noite para falar para você o seguinte, pare de fugir. Você pode estar embora agora, se você quiser. Essa é a mensagem para a sua vida. Pare de fugir de Deus, porque é furada fugir de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua vida. E a gente fica correndo de um lado para o outro, feito doido de Deus. Rapaz, foge do teu patrão, foge eu ia falar da tua esposa, mas a pia está muito cheia lá de louça, né? Foge, mas de Deus não foge, não. Abra aí a sua Bíblia em Jonas, nós vamos pegar aqui como base o capítulo 4, que é o desfecho da história de Jonas, mas nós vamos passear aqui rapidamente, porque essa semana nós vamos conversar no nosso pequeno grupo sobre esse texto. Deus te chamou aqui, muito provavelmente, é porque você está fugindo de Deus, cara. Em alguma área da sua vida aí, você pode estar fugindo de Deus. Você que está em casa, meu querido. Rapaz, fica ligado, cara. Está fazendo o que em casa com essa pantufa aí? Me diz. Você era para estar aqui com a gente aqui, né? Ah, Covid, tá legal. A gente entende, a gente sabe, estou brincando. Tem pessoas que ainda estão ainda, né? Separadas aí e tal. Mas do que tu está fugindo de Deus, rapaz? Para pensar aí. Capítulo 4 de Jonas diz assim, a minha versão, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande e benignidade, e te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma alameda e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Mas Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor,
Tens compaixão da planta que tem e não custou nada, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Feche os seus olhos. Pai, esta é a tua palavra, Deus. A tua palavra que nos desafia, ó Deus. É a tua palavra, ó Deus, que nos traz alento. É a tua palavra, ó Deus, que nos traz respostas, ó Pai. Pedimos, Espírito Santo de Deus, se há, porventura, aqui algum fujão, ó Deus, que o teu Espírito o encontre, ó Deus, e o coloque, ó Pai, na direção correta, que é a direção da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O profeta Jonas, você que conhece a história, ele é direcionado por Deus para uma determinada cidade. Deus manda Jonas para Nínive. Muito bem, aqui tem muitos alunos da Escola Bíblica Dominical, maravilha. E ele, o que ele faz? Ele vai para Tarse, exato, uma direção oposta, está lá no primeiro capítulo. E aí Deus, então, fala assim, Jonas, rapaz, você é um camarada enrolado, cara. Eu vou mandar um vento forte dentro desse... Ele pega um navio e vai para dentro... Ele compra passagem, entra para um navio e vai para outra cidade. E Deus joga ali, sacode o navio. Estou contando aqui bem rápido, porque eu quero dar ênfase no capítulo 4. E você conhece a história. E aí os marinheiros pegam Jonas, jogam dentro d'água, e você conhece a história. E a primeira coisa que eu queria que você discutisse lá no seu pequeno grupo é o seguinte, cara. Não desobedeça a Deus. Primeira lição. Você vai colocar aí e vai discutir lá no seu pequeno grupo, em qual área da sua vida há uma possibilidade em que você está fazendo algo contrário daquilo que Deus fez. Vai discutir isso lá. Quem sabe você está colocando o seu nome aí para ir para uma cidade aí, você que é militar. E Deus está falando assim, você tem que ficar em Brasília, cara. Isso sou eu, viu? Querendo que você não vá embora. É uma igreja que tem muitos militares, então eles, de vez em quando tem uma transferência, a gente brinca isso com ele. Mas o que fica aqui de grande lição para você no capítulo 1, uma espécie de introdução? Não diga não a Deus, cara. Não faça isso. Não faça isso. Você vai entrar numa de fazer coisas contrárias que Deus está te mandando. Olha, é furada. Você vai pegar o navio vai afundar. Você vai andar de bicicleta, a corrente vai arrebentar da bicicleta. Você vai pegar um carro, sei lá, vai derrapar, você vai entrar... Não entra nesse negócio, porque é furada. Não desobedeça a Deus de hipótese alguma. No capítulo 2... Aí, no finalzinho do capítulo 1, ali no capítulo 2, Deus manda, os marinheiros jogam Jonas, né, para fora do barco, e o barco fica tranquilo, né, para aquela loucura toda, e Jonas vai para dentro da água e Deus manda um grande peixe. A história de Jonas, há uma discussão enorme entre os teólogos, se realmente é literal, se não é literal, se é uma parábola. Eu não queria entrar nesse mérito aqui, eu queria que você pensasse o seguinte, que diante das nossas loucuras, de dizer não a Deus, ou desobedecer a Deus, em algum momento, em alguns aspectos, a gente consegue contemplar, em muitos momentos da nossa vida, a misericórdia de Deus enviar um peixe para nos salvar. Que coisa linda, gente. Alguns vão falar assim, poxa, mas eu virei comida de peixe. Tem hora que a gente fica dentro da barriga do peixe por desobediência. E ficar dentro de barriga de peixe não é bom, imagina. Cheiro, tal, 3 dias ali dentro, deve ser algo desconfortável, mas é melhor ficar dentro da barriga de um peixe que Deus manda, do que caindo dentro do mar, afundando lá e morrendo afogado. É ou não é, irmão? Então, se você de repente está aí dentro da barriga do peixe, está passando naquela prova, pode ser porque você desobedeceu alguma coisa que Deus falou para você fazer lá atrás, cara. E aí Deus mandou um peixe para a sua vida, para te engolir, para te botar no centro da vontade dele, que foi isso que esse peixe fez. Levou Jonas para lá e soltou na ilha, na praia. O capítulo 3, Jonas então se recupera, ele dentro da barriga do peixe, ele ora e pede perdão a Deus, se arrepende, e Deus dá a segunda chance a Pedro. A barriga do peixe é
às vezes a gente não entende, parece algo difícil, uma provação, mas é um olhar de graça. Em Deus nos dá a oportunidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos e fazer uma oração de arrependimento. Às vezes está passando por luta aí, está dentro da barriga do peixe, se arrependa, cara. E Deus te dá uma outra chance, que deu essa chance a Jonas, e é o capítulo 3. Capítulo 3, Jonas está lá na segunda chance dele lá, e aí ele sai para pregar o evangelho, ele sai para falar lá na cidade de Nínive. Então, ele está dentro, no centro da vontade de Deus, ele sai pregando dentro da cidade, apenas com 6 palavrinhas, ou algumas versões vão dizer 7. Então, Jonas, ele cumpre a vontade de Deus, diz assim, capítulo 3, versículo 4, começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Foi a pregação de Jonas. 7 palavras aqui nessa minha versão. E se converteram mais de 120 mil pessoas, vocês viram aqui, no texto que nós lemos. Isso nos ensina que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, você não precisa de muita força para fazer as coisas. Precisa. 7 palavras converteram 120 mil pessoas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, você não precisa de muito esforço, cara. É só se colocar na direção de Deus, e aí é Deus que vai fazer a obra, porque foi Ele que mandou Jonathan para Nínive. Então, está difícil aí a luta, você não está conseguindo, tem barreiras se levantando diante do seu casamento, quem sabe na sua profissão. É o momento para fazermos uma avaliação e uma análise na nossa vida e perguntarmos a Deus se nós estamos no centro da vontade de Deus. Se nós estamos executando aquilo que Ele nos mandou executar ou se nós estamos indo através dos nossos quereres, das nossas vontades. E aí, quando chega no final do capítulo 3, aquela cidade inteira se converte. Se arrepende. Vocês que não conhecem o texto, eu acho muito difícil, mas se você não conhece, lê em casa. Jonas, capítulo 4. Os 4 capítulos de Jonas. Esse texto me perseguiu durante essa semana inteira. Incrível, meus irmãos, o que é assim como Deus quer falar alguma coisa à igreja, Ele toca no coração do pregador de uma forma tremenda e sobrenatural. Olha, já viu, você abre, às vezes, o computador, ou então o seu celular, e tem lá uma mensagem que alguém te mandou de Jonas. Aí você liga o rádio, gente, é impressionante. Você liga o som do rádio, do carro lá, né? E a música é do Jonas. E aí a gente fala assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? Eu, pessoalmente, me colocar diante de Deus, porque nós estamos falando de compaixão aqui, nós estamos falando sobre missões, e Jonas é o missionário do Antigo Testamento. Onde lá no Antigo Testamento não havia essa visão de outros povos, não havia. O povo de Israel, ele tinha uma visão centralizada em Israel. Deus era para Israel, ponto final. E Jonas aqui vai para uma outra cidade, um outro país, levando o amor de Deus para outras pessoas. É isso que nós estamos fazendo durante esse mês agora de março e abril, especificamente através do tema da campanha Viva a Compaixão. Jonas viveu na íntegra isso que nós estamos falando aqui durante esse mês, de sairmos para levar o evangelho para Marrocos, para Bafatá, para Guiné-Bissau e para tantos outros lugares através da nossa oferta e da nossa oração e do nosso ID. Queria pensar aqui com vocês, rapidamente, 3 aspectos que esse texto nos mostra. Temos falado aqui durante o mês todo sobre como viver compaixão, e eu queria trabalhar hoje aqui o contraponto disso. O que seria não viver com compaixão? São as consequências que esse texto traz aqui. Esse texto nos mostra que Jonas, quando vê aquele arrependimento todo, foi o que nós lemos no começo, capítulo 4, quando ele percebe toda aquela manifestação do poder de Deus, convertendo aquelas pessoas, trazendo cura para aquelas pessoas, salvando aquela cidade, não acabando com aquela cidade. Jonas fica irado, diz o texto.
Capítulo 1 diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. É tão estranho falar isso de um profeta, de um homem que entregou a sua vida para levar o amor de Deus para outras pessoas. E Jonas, quando vê pessoas sendo libertas, pessoas se convertendo do seu mau caminho, que era a cidade de Nínive, uma cidade perversa, terrível. Para vocês terem uma ideia, os ninivitas, quando eles pegavam um povo e levavam sob cativeiro, eles furavam os olhos desse povo, arrancava parte da orelha e do nariz. Era esse povo que Deus estava mandando Jonas ir para Nínive. E esse povo, então, através dessa mensagem pequena de Jonas, 7 palavras, esse povo se converte. E Jonas fica irado diante disso. Primeira coisa que queria pensar com vocês aqui, o perigo de viver sem paixão. É um perigo que talvez seja o caso de alguém aqui, que Deus trouxe nessa noite. É o perigo que revela um adoecimento emocional. Como é que você pode se deparar com algo positivo e feliz, e que traz uma cidade inteira se convertendo e vivendo do mal para o bem, e você olhar para isso e olhar com um olhar depreciativo, com ira? Como é que eu posso olhar para o perdão de Deus para uma cidade e não gostar? Isso é fruto de um adoecimento emocional, e, queridos, preste atenção. Talvez pareça algo tão óbvio assim, isso não acontece comigo, eu me alegro. A gente tem caminhado durante algum tempo aí nessa vida e temos visto coisas acontecerem em pessoas, um adoecimento tão intenso, ao ponto de não se alegrar com o que se alegram, ao ponto de não se envolver diante de uma obra missionária, porque não está nem aí para o outro. Outros que não conseguem liberar esse perdão para aqueles que fizeram mal. Isso é resultado de uma vida sem compaixão. Jonas fica irado, porque ele estava movido diante de um sentimento adoecido das suas emoções. Igreja, talvez na história da humanidade nunca tivemos tantos adoecimentos emocionais como hoje. E é tão paradoxal a coisa, porque talvez um dos melhores momentos da história da humanidade é esse que nós estamos vivendo. Não era para estarmos alegres. Por tantas pessoas, hoje no mundo, ter acesso à água potável, por exemplo, alimento, é claro que ainda precisa muita coisa, mas aqui no nosso ambiente Brasília, não poderíamos termos um ambiente muito mais celebrativo do que sentimentos de ira, de irritabilidade, de impaciência. Eu não sei quanto a você que nos visita, a sua vida pessoal, mas essa igreja, sabe, a gente vira e mexe, passa por situações onde não era para ter tanta raiva ali, ou nem raiva nenhuma. Não era para ter tanta impaciência no meio do povo de Deus, diante de tantas manifestações de graça de Deus na nossa vida. E talvez Deus te chamou aqui hoje para ministrar o seu coração e para te pedir mais paciência com as pessoas. Talvez Deus trouxe alguém aqui para dizer assim: olha, celebre o perdão. Olhe para aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, os ninivitas, com um olhar de graça, cara. Pare com essa raiva incontida ou essa mágoa no coração diante da proposta de Deus, de amor às pessoas. Essa é a primeira coisa que nós vamos ver nesse adoecimento emocional, fruto, querido. Principalmente, se você parar a estudar esse texto, você vai ver um sentimento de egoísmo em Jonas. O egoísmo está presente aqui em Jonas,
porque ele acreditava que a salvação era para os judeus e não para os povos estrangeiros. Você vai ver esse sentimento de egoísmo em Jonas, quando Deus constrói ali a cabana para ele, e de repente essa cabana é destruída, ele fica com raiva, porque a sua sombra saiu, ele não tem mais sombra. Nós vamos ver um sentimento exclusivista de Jonas, fruto de uma visão distorpada, de uma visão distorcida, melhor assim dizendo. Igreja, nosso tema de missões está em Gálatas 2:20, que diz: agora já estou crucificado em Cristo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, na qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E Jesus diz lá em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E talvez um dos adoecimentos mais fortes, a causa do adoecimento mais forte emocional seja o egoísmo do nosso tempo. A falta de amor, de perdão e de compaixão ao próximo é o primeiro sintoma do adoecimento da alma. Segunda coisa que nós vamos ver nesse mesmo texto, capítulo 4, diz que Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que és um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrepende do mal. Olha, a teologia de Jonas está certinha. Ele conhecia Deus. Talvez o conhecimento de Deus nunca foi tão grande em todos os tempos. Aqui, provavelmente, a maioria, ou talvez todos aqui, tem uma Bíblia em casa, que dá para buscar o conhecimento de Deus a todo tempo. Hoje você clica na internet, você tem os maiores e os melhores pastores falando ali a qualquer momento para você. O conhecimento não é o problema, não foi o problema de Jonas. Não foi o problema da informação, muitos de nós temos uma informação, sabemos que precisamos fazer missões, mas a confusão acontece diante desse nosso sistema de crença, em que nós acreditamos que Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é paz, mas na minha vida, e não na vida do outro. E compaixão é isso. Jonas entendia perfeitamente, mas a sua visão era distorcida diante desse teu olhar adoecido, cheio de egoísmo. Então ele não aceita. Ele diz: Deus, não é possível. Não é possível a gente perceber o seu amor, alcançar esse ser tão miserável. Sexta-feira nós tivemos o privilégio, gente, o privilégio de ir no setor comercial sul, ali por volta das 10h30 até aproximadamente meia-noite. Estivemos lá, levamos sopa, levamos o evangelho, pregamos o evangelho para a população de rua. Alguns casos, alguns irmãos foram, e você percebe como o ser humano ele chega num nível de morar dentro de um buraco, debaixo da marquise, algo que talvez, para a maioria de nós, durante o dia, passamos por esses seres aí, e eles são quase que invisíveis para a gente, ou invisíveis. Contrário à nossa crença, o nosso sistema daquilo que nós aprendemos através da leitura bíblica, e aí gera essa confusão e esse adoecimento, porque nós acreditamos, sabemos que tem um Deus, mas quando entra para a esfera da prática, a coisa não encaixa, não caminha. A Bíblia nos mostra como Deus ele se interessa por todos. Quando nós trabalhamos em desacordo com aquilo que nós acreditamos e que nós fazemos aquilo que nós está contrário àquilo que nós aprendemos, a confusão aumenta ainda mais.
E aí mostra aqui o texto, algo que talvez possa estar acontecendo com você que nos visita nessa noite. A insatisfação diante dos nossos resultados. Igreja do Senhor Jesus Cristo, em toda a história laboral, pesquisas estão sendo feitas nas empresas e percebendo como os funcionários estão insatisfeitos. Olha, em 2016 foi feita uma pesquisa, tem um dado aqui, depois eu posso passar para vocês a fonte da pesquisa de um livro, cerca de 72% dos funcionários, essa pesquisa foi feita em Rio e São Paulo, 72% desses funcionários estavam insatisfeitos com o seu trabalho. Em 2018, fizeram uma outra pesquisa, já foi ali através da fonte o Extra, o jornal Extra, e já trouxe a estatística e a porcentagem em cima de 90%, que foi feita em cima de uma pesquisa em 21 estados do Brasil. 90% de insatisfação dos funcionários de uma empresa. A insatisfação do nosso tempo diante dos resultados, e quando isso vem para a igreja, quando isso vem para a nossa fé, aí que é terrível, meus irmãos. E como nós costumamos, infelizmente, igreja, perceber, até mesmo nos nossos movimentos de oração, algumas pessoas que criticam tanto e que reclamam tanto, como Jonas. Deus está fazendo um milagre, você está vivo, tem um pão na sua mesa, você tem uma família, e estamos ali reclamando diante do resultado do nosso trabalho. Porque o pão que está na sua mesa, é claro, foi Deus que deu, mas é fruto do seu trabalho, cara. E a gente está ali reclamando. Insatisfação. Insatisfação. Isso é resultado de uma vida sem compaixão. E o terceiro e último caso, que já é o ápice da loucura da vida sem compaixão, é quando Jonas, versículo 3, e no versículo 8, ele repete essa mesma oração, ele diz, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida. É a desistência completa. É o ápice da dor e de uma vida que vive sem compaixão. Igreja, viver sem compaixão gera essa vida sem perspectiva. Viver sem compaixão gera em nós esse adoecimento emocional, essa confusão no nosso sistema de crença entre aquilo que eu acredito que é Deus e aquilo que eu faço com meus passos. Viver sem compaixão gera em nós uma desistência da alma. E nunca foi tão noticiado na história da humanidade. Nunca. Tantos suicídios. Nunca. É momento de nós pararmos e pensarmos se de fato estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus mandou, gente. É um alerta que a Bíblia mostra através de um profeta, um homem de Deus. Eu queria, em nome de Jesus, a mensagem de Jonas não é uma mensagem positiva em que enche igreja, não é. Nem a mensagem que ele pregou lá em Nínive, foi uma mensagem dura. Olha, 40 dias, isso aqui vai ser destruído. Mas foi a mensagem que converteu o povo. Às vezes a gente precisa ouvir algo que até fora daquilo que a gente acredita, que gostaria de ouvir. Talvez seria melhor você vir aqui e o pregador falar assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você prosperar, e você vai ser rico, aquela coisa toda que vocês estão ouvindo aí, através de uma pregação, água com açúcar. Mas a mensagem de Deus é que Ele oferece a graça para todos aqueles que se arrependem, até para os ninivitas. Ofereceu para Jonas mandando uma baleia, ofereceu para os de Nínive mandando Jonas, e oferece para nós, através da vida de Jonas, e está oferecendo para você hoje, através da minha vida.
queria, em nome de Jesus, conduzir por meio daquilo que o Espírito Santo falou através do seu coração, na leitura dessa palavra, e que vai continuar a falar com você durante essa semana, e que vai falar com você lá no pequeno grupo. Do que você está fugindo, cara? Não ouse fugir da direção de Deus. Fugir da direção de Deus é perigoso. Gera adoecimento, gera confusão e gera desistência de si mesmo. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nesse momento você pensar aí, você e Deus. O que Deus tem pedido a você para fazer e você não tem feito. Pare e pense. Quais são os resultados que você tem colhido dessas decisões? Nós servimos e acreditamos que há um Deus bondoso, rico em misericórdia, cheio de graça, que está de braços abertos para todos aqueles que se arrependem, que querem mudar de vida. E a proposta de Deus hoje para a sua vida é esta: uma segunda chance. Foi o que Ele fez com Jonas, foi o que Ele fez com aquela cidade inteira, e o que Ele quer fazer com a sua vida, com o seu casamento, com a sua história. Te dar uma nova chance, mas uma chance a partir da compaixão, do amor, da fé, do amor dEle. Eu quero orar por você, você que quer essa segunda chance, você quer sair daqui com a vida mudada, transformada, pelo poder que há no nome de Jesus, da pregação da palavra, que transformou Nínive. É só você no seu coração aí agora, dizer: sim, Senhor, eu quero ter a minha vida transformada. Sim, Senhor, eu quero ter a rota da minha vida mudada. Eu estava indo para Tarse, Deus, com todas as minhas forças, para fugir do teu direcionamento, Pai, mas hoje eu quero voltar, e quero fazer a tua vontade. Eu quero ser tratado hoje pelo Senhor. Eu quero entregar a minha vida, a minha história, e me submeter, Deus, à tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar a alguém aqui nessa noite, quer entregar o seu coração, a sua vida a Jesus. Queria orar por você, só dá um tchau de onde você está, levante uma de suas mãos, dizendo assim: Deus abençoe. Já vi aí atrás. Deus abençoe também. Com gesto apenas: Senhor, o Senhor conhece a minha história e eu quero mudar através da minha submissão à tua vontade. Há mais alguém? Apenas um gesto. Com esse gesto você vai estar dizendo: Deus, sim, muda a minha vida, Deus. Está difícil. Está difícil porque você está fazendo algo que não é para fazer, por isso que está difícil. E Deus te oferece hoje uma nova estrada, um novo caminho, que é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vou perguntar pela última vez, porque eu sei que a gente insiste em fugir, cara. Há mais alguém aqui que quer entregar a sua vida, a submissão total de Deus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há mais alguém?
Deus, nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, porque a Tua palavra, ó Deus, nos ensina que a palavra que sai da Sua boca, ela não volta vazia, Deus, aleluia. E Pai, vidas, hoje aqui, resolveram fazer esse compromisso de submeter a Tua vontade, Deus. Pai, eu não sei exatamente o que o Senhor vai fazer a partir de hoje, ó Deus, mas de uma coisa, nós temos a certeza, de que o Senhor fará algo maravilhoso, ó Deus, porque a Tua bondade, ó Deus, as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, ó Deus, e o Teu amor nos surpreende, ó Deus. Muda a história dos Teus filhos, da Tua filha, do Teu filho, ó Deus, que se expressou, ó Deus, através deste comportamento de levantar a mão, ó Deus, que o seu coração está apto para se dobrar, ó Deus, diante dos Teus direcionamentos, ó Pai. Abençoa, Deus, guarda, protege, faz, ó Deus, a Tua presença abundar na vida dos Teus filhos, Tua filha, em nome de Jesus, amém e amém. Queria encerrar deixando aqui mais um desafio para você, e aí para você que está bem, estou bem na igreja, pastor, não estou em pecado, estou tranquilo. Jonas estava bem, era um profeta, mas faltava algo ali. Eu não sei o que tem algo para Deus fazer na sua vida, você que é crente em Jesus Cristo. Uma coisa eu te garanto, o Espírito Santo de Deus, quando Ele passou a habitar em você, Ele te dotou com pelo menos um dom, pelo menos. E esse dom Ele espera que você coloque em prática. E talvez seja aí o seu desafio de hoje. Deus não te salvou e não botou o Espírito dele em você, talvez só para isso, e que você está fazendo até hoje. O Espírito Santo de Deus te mostre. Esse é o nosso segundo apelo. Que o Espírito Santo de Deus te mostre se você precisa fazer mais, se você precisa se colocar diante do seu dom. Vimos aqui tão bonito, Pedro, Deus seja louvado pela sua vida, viu? Veio aqui, louvou ao Senhor, legal. Talvez você tenha esse dom de canto, cara, e está aí, podendo louvar a Deus e não está louvando a Deus. Nós temos aqui a oportunidade, você vem louvar a Deus aqui, tocar um instrumento, sei lá, cara, o dom que Deus te deu. E se você é um servo de Deus, você tem um dom, cara. Não enterre seu dom, em nome de Jesus. Não faça como Jonas, que tentou. Pai, essa oração nós fazemos, ó Deus, pela Tua igreja, por alguns, ó Deus, que estão dormindo, ó Pai, deixaram, ó Deus, o seu dom, o seu talento de lado. Pai, tem de repente tantos trabalhos para fazer, tem que entregar, ó Pai, um documento, tem que, ó Pai, cumprir uma tarefa, tem que terminar um curso, tantas coisas, ó Deus, tantos, Pai, mas infelizmente alguns, ó Deus, têm esquecido de exercer o seu dom. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toque e traga a memória, ó Deus, ao teu servo, à tua serva, aquilo que eles precisam fazer, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, amém.